Esse é o nono vídeo sobre contexto bíblico e eu pretendo falar rapidamente sobre Roma. O interessante sobre os períodos históricos dele é que eles derivam de uma monarquia mais antiga. Depois, em 509, houve uma espécie de rebelião do Senado, né, que é o Conselho de Anciãos, contra os reis, expulsaram os reis, né, e aí deram início então a um período republicano em 509 e que dura até o ano 27 a.C. E depois de uma série de crises políticas dentro do Império e lutas de poder entre os membros do Senado e principalmente os cônsules, né, que eram eleitos todo ano para governar vamos dizer assim, o poder executivo. Então, houve o início do chamado Império Romano, que é quando se colocou na figura de um grande salvador todo o poder executivo e o Senado passa a ser sujeito a esse camarada no período imperial, que é César Augusto. O Augusto ele se torna esse primeiro grande imperador e a partir dali então os romanos têm uma espécie de monarquia disfarçada, né? Eles odeiam a ideia de rei, odiavam a ideia de rei. Para eles era os povos que tinham reis eram inferiores, né? Porque eles se autogovernavam supostamente, né? Mas a figura do imperador, então, ele é, na verdade, aquele que detém o título do imperium, o título o poder dos deuses para governar e para vencer os inimigos, né, e levar Roma à glória merecida dela, né? Isso faz parte da propaganda imperial, né? Mas, de qualquer forma, o poder se torna absurdamente centralizado nessa figura do imperador a partir de Augusto e, em muitos casos, divinizado. Inclusive, os gregos da região, da província da Ásia, ali perto de Pérgamo e Esmirna, eles decretaram a adoração do próprio Augusto como divindade, né? Então, eles marcaram o dia do nascimento dele como o início do ano, né, que era 23 de setembro, seu aniversário, e aí se realizava lá a adoração do nascimento de um Deus, né, invocando então a boa fortuna e a salvação que eles tiveram na vinda desse camarada que trouxe paz e graça e esperança ao império. Então, o imperador, assim como era antes com o Senado e com os cônsules, ele era o topo da dominação imperialista dos romanos sobre o restante do mundo. Então, eles tinham a capacidade de unir uma força militar absurda, né? O exército romano foi o mais disciplinado do mundo antigo, né? E também a diplomacia. Então, de certa maneira, eles conseguiam cooptar as elites locais, mais ou menos como os persas faziam, deixando elas governando debaixo da estrutura romana, né, e fazendo então a exploração desses territórios junto com as elites locais, né? Então é por isso que você vê no caso da Palestina um Herodes que é o local, né? Ele fazia parte dos edomitas que foram durante o período dos Macabeus circuncidados à força pelos judeus e obrigados a integrarem a comunidade judaica. Então, o Herodes ele era, de fato, um membro dessa comunidade de Judá, embora um edomita. O Herodes ele fazia a cobrança de tributos, a exploração local junto com o império, né? Então, a exploração dos romanos vinha primeiro pela pilhagem, né, no momento que eles invadiam o território, depois por tributos, né, os impostos anuais, né, que eles recolhiam então do local, e também pelos monopólios. Então, se um local tinha uma grande extração de prata, apenas o império podia fazer o negócio dessa prata extraída lá. Então vocês imaginem qual é o tamanho do rombo que acontecia em cada local. E ali surge então essa figura do publicano, né? Que é um funcionário público comissionado, né? Eles não recebiam salário, eles recebiam uma comissão sobre o valor cobrado local. Por isso que o publicano é tão mal visto nas regiões em que ele vivia. Por quê? Porque o publicano sempre era alguém da população local que fazia essa cobrança de impostos. Então era um cara que lucrava com o império dominante. Né? Por isso que na Bíblia o publicano sempre aparece como uma figura maléfica. Né? Os evangelistas falam, né, que Jesus andava entre publicanos e pecadores. Né? Então, o publicano ele é uma categoria especial de pecador que merece essa citação. Geravam também o pessoal da libertação, que queria se libertar desse domínio. Né? No caso de Judá, tinha uma série de grupos que lutavam contra o império, alguns de maneira mais
pacífica, outros de maneira violenta mesmo, né? Os zelotas, por exemplo, eram violentos, os sicários, pior ainda, que eles esfaqueavam autoridades romanas na rua, assim, escondidos, né? Então era, era meio violento o negócio. E no caso da Palestina era pior ainda, né? Então, e é interessante que Jesus, ele coloca no grupo de discípulos dele duas figuras totalmente opostas, né? Tem um publicano, que é o Levi, ou nome grego Mateus, né? Autor do Evangelho, ele era um publicano, e também aparece listado lá um Simão o Zelota, né? Então, esse Zelota significa que ele era um desses radicais aí de guerra contra o Império. E, então, é interessante, eu vejo as igrejas hoje estão rachadas por causa da esquerda e da direita, e Jesus botou dois caras muito, mas muito mais radicais do que a nossa esquerda e a nossa direita para tomarem a ceia junto. Isso aí ficaria uma lição para nós. Se você quiser entender melhor assuntos como esse, aqui ó, Atlas Bíblico Ilustrado.